Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Programa de História da Ciência da PUC, que já tem mais de 20 anos, formando muitos mestres, doutores, pós-docs, um programa que tem suas relações por todo o Brasil e com várias universidades aí mundo afora, e que traz toda semana algum tema onde a gente coloque a nossa ciência, tecnologia em debate, e que é gravado aqui no MIS, né? Um MIS cheio de exposições tão atrativas, né? Que mobilizam o centro de São Paulo, a periferia de São Paulo, provocam aqui os jardins com filas imensas de gente que vem. Aqui nem chega o metrô, mas todo mundo chega. Né? Isso é interessante porque quando as pessoas querem, elas vão atrás do que elas querem ver. Bom, o Nova Estela de hoje traz um convidado muito especial, o professor Hélio Elael Bonini Viana, que é bacharel e licenciado em Química pela USP, bacharel também em Engenharia Ambiental pela querida Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ensino de Ciências e doutor pela USP, realiza pesquisas em História da Ciência, Ensino de Ciências, Ciências Ambientais, professor da Unifesp Campus Diadema, e que já esteve aqui conosco no Nova Estela, abordando um dos temas que eu conheci, quando o Hélio defendeu o seu doutoramento na USP, com o querido Paulo Porto, que também se formou aqui no nosso programa, e depois passou lá para a turma da Química da USP, e traz essas grandes pesquisas também entre a Química e a sua história. Tá? Hélio, muito bem-vindo de volta. Você já nos apresentou casos muito interessantes do século XX, né, o chumbo na gasolina como antidetonante e depois o famoso gás SFC, que era um hit, né, na parceria químico-industrial, até o dia que, como você estava contando para nós, a gente descobriu um pequeno buraco na nossa atmosfera, lá em cima, e esse buraco, por incrível que pareça, a partir do desodorante, de matando os mosquitos, né, como você falou, uma coisa tão pequena no cotidiano humano, acabou alterando a nossa grande macro ecossistema e nos colocou até agora, né, ainda estamos com sérios problemas de equilíbrio ou de desequilíbrio. Eu queria convidar o Hélio de volta aqui ao Nova Estela, porque além desses casos pontuais e muito importantes que ele estudou, né, ascensão e queda dessas substâncias sendo usadas pela indústria, o Hélio também estudou, e que me interessa muito, uma reflexão sobre o século XX, como a própria questão ambiental, que era quase uma questão hippie, né, uma questão contra a cultura dos anos 60, né, ela foi se interiorizando na própria pesquisa científica, e hoje em dia engenharia ambiental é curso, né, química ambiental é curso, artigos que antes mal apareciam, né, eram de certa forma bloqueados aí nos sistemas de publicação científica, hoje em dia tem periódicos específicos da área. Então, muito bem-vindo, e eu queria que você aprofundasse para nós essa mudança de paradigma do século XX. Pensando na química especificamente, né? A gente tem que olhar com carinho aí para a década de 60. Na década de 60, a gente tem a publicação de um livro, né, o Silent Spring, a Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, onde ela discorre sobre a questão da diminuição de pássaros, né, em Illinois, estado que tem como a capital Chicago, aí próximo do Lago Michigan, que os pássaros estavam diminuindo. E ela atrelou isso ao DDT, aos inseticidas, né, que apresentavam o DDT na fórmula. Segundo ela, esse DDT não estaria agindo somente sobre as larvas dos insetos e impedindo a proliferação. Isso faria mal para a saúde, né? Existiam relatos que na Itália, que no Peru, eles não estavam sendo tão efetivos assim, ou seja,
para estar disseminando esses ovos, né? Esses ovos, essas larvas estavam ficando mais resistentes a esse inseticida. Então ela retrata essa preocupação, né? E esse livro, o Silent Spring, acaba tendo uma tiragem muito grande, né? Quando que é isso? 1962. 62. E acaba aí mobilizando, né, chamando a atenção aí da comunidade americana e canadense, né, em especial. E essa questão ambiental, a partir daí, ela começa a ser discorrida de maneira mais contínua. Existiam alguns episódios anteriores, como, por exemplo, a questão de Minamata, no Japão, né? que a bacia de Minamata, um ecossistema fechado, foi lançado aí mercúrio, o mercúrio no fundo, né? Acabou sendo acumulado, os animais, os peixes aí eles transformam esse mercúrio em metilmercúrio, e esse metilmercúrio nos peixes acabam pensando na cadeia alimentar, vão sendo acumulados nos seres humanos e geram diversas doenças, né? Então existiam esses episódios isolados, a questão do smog em Londres, né? Onde o dióxido de enxofre é lançado e problemas respiratórios aí são causados, mas essas questões foram discutidas, mas de maneira aí pontual. Na década de 60, com o Silent Spring, teve essa discussão maior e, digamos assim, devido à produção de novas substâncias, né? Segundo Schumer, no final do século XIX, existiam apenas algumas dezenas de moléculas. E no final do século XX, você tem uma quantidade aí imensa, né? Que superam aí 20 milhões de moléculas, um número muito grande, né? Então, esses novos compostos produzidos, lançados no meio ambiente de maneira cada vez mais significativa, acabam resultando aí em mais impactos, né? Então, essa questão do Silent Spring, digamos assim, no meu modo de ver, foi um catalisador, né? Despertou aí as pessoas que já estavam aí sofrendo com essas questões de maneira mais veemente. Tanto observando os jornais que foram aí, que começaram a ser jornais que discutindo questões ambientais, começaram a ser mais aí, mudaram a sua vertente, né? O Chemical Engineer News não tinha nada sobre essa área ambiental, começou a debater a área ambiental, isso começou a permear as discussões, as cartas, os editoriais. Livros de química ambiental, que não... É um assunto que não existia. No final da década de 60 começam aí a ser publicados livros de química ambiental, livros química voltados para a área ambiental. Isso começa a ser aí começa a se fazer presente, né? Especialmente aí nos países desenvolvidos, né? Em 72 você tem o Chemosphere, final da década de 60 você tem um outro periódico do Chemical, do JAC, né? Da American Chemical Society. Você tem o Environment Science and Technology, que é final da década de 60, um periódico focado na questão ambiental, periódico que pertencente, né, uma associação de químicos focado na questão ambiental. Olhando também para o Science, para a revista Science, para Nature, antes da década de 60, essas discussões, a Rachel Carson, logo que ela divulgou esse seu livro, ela era ridicularizada, né? Contra o progresso. De maneira bem
essa visão positivista ou neopositivista, né, que a química ainda tem isso muito arraigada, né, os químicos em geral. Então, isso gera isso acaba gerando uma discussão muito grande, né? E a Rachel Carson era ridicularizada. Tem periódicos, tem cartas aí que ela era escrachada, com termos até pejorativos, até um pouco chulos para um periódico. O Science e o Nature começam a discutir bastante essa questão, não só do DDT, mas eles começam a questão ligada à atmosfera, né, aos poluentes atmosféricos, os problemas que estão ocorrendo, problemas respiratórios. A questão da água começa a aflorar também na década de 60, preocupações com a água. A água não é um problema. Aqui no Brasil não tem problema de água. Essa questão da qualidade, da quantidade da água, né? Essas preocupações começam a ficar mais afloradas aí também nesses periódicos. É possível se perceber isso. Com relação também à própria biosfera, né? Começam a existir umas reflexões sobre a biosfera, o papel da química na conservação da biosfera. Então, esse é um movimento aí que, na década de 60, vai aflorando. E essa percepção sistêmica, né? Não estamos isolados, né? Nossa ação pode, de uma certa forma, impactar no meio ambiente. Essas moléculas lançadas podem estar ocasionando alguma coisa. Problemas, tem alguns que são perceptíveis, problemas né? respiratórios. Você pega alguma doença aí de veiculação hídrica, outros, né, mas começam a se imaginar que esses problemas poderiam estar ocorrendo. A questão também, outro ponto importante, que é a própria questão, isso oriundo aí da Segunda Guerra Mundial, né, a questão da bomba atômica, foi uma questão aí pontual, mas que também é resgatada aí nesse meio tempo, né? No final da década de 60, com a Guerra Fria e com essas tensões também envolvendo Cuba, isso também acaba voltando, é uma discussão que acaba também retornando, né? Então essa percepção de risco, o lado negro da ciência. Ela, além de adquirir uma noção, ela tem um olhar local, regional e também global, né? Então, nosso planeta pode estar em risco. Então, essa percepção de risco global, que na década de 60 aflora, né? Isso também, nesses periódicos mais voltados para o público de química, também é percebido. Isso também vale para o Journal Chemical Education, que é um periódico mais voltado à formação de professores aí de química. Em 72, você tem a Conferência de Estocolmo, né, um evento mundial para estar discutindo as questões ligadas com o meio ambiente. Também no começo da década de 70, você tem os Estados Unidos, né, inaugura a EPA, que é a Environmental Protection Agency, né, voltada aí para as questões ambientais. Então, você tem todo um movimento aí para estar abarcando e discutindo essas questões que estão afligindo a população, né? Existe um sociólogo, o Ulrich Beck, né, um alemão, que em 70 ele destaca, né, a sociedade do risco global, né? Então, essa questão envolvendo o meio ambiente, essa questão envolvendo o risco à humanidade, acaba conquistando uma tamanha notoriedade que o planeta pode ser colocado em risco. E quando existe isso, o Beck fala, no começo da década de 70, quando existe algum problema, algum alarde, numa situação como essa, as pessoas tendem a pensar o pior,
tende a tomar as saídas mais inesperadas, né? Hoje em dia a gente tem as pessoas fugindo para os Estados Unidos, para outros países, por causa do Zika vírus, né? Não estamos aí nessa sociedade do risco global, interrogação, só uma reflexão. Então essas questões foram aí sendo discutidas, né? Esse foi um lapso da minha tese, né? A gente tem a questão de Bhopal, na Índia, onde a Union Carbide, com sistemas aí obsoletos, né, que depois foi comprada pela Dow Química, ela deixa vazar o isocianato de metila, e inúmeras pessoas adquirem aí problemas múltiplos de saúde, não conseguem respirar, você tem problemas cardíacos diversos, pessoas morrem e continuam aí sofrendo desses males, né? E agregando nisso, na década de 80, você tem a questão dos CFCs também, né? Os CFCs, eles também acabam aí com o buraco sendo divulgado, depois com o protocolo de Montreal, com essas discussões todas, o CFC também faz parte aí desses problemas que geram essa percepção de risco global, né? Passa a ser vinculado também a isso. Para tratar essas discussões, né? Eu usei o referencial do Douglas Wildavsky, né? E Douglas Wildavsky é um referencial da década de 80, que ele procura segregar essas diferentes reações, né? Essas diferentes opiniões das pessoas frente a uma situação de risco em visões de mundo diferentes. Uma visão hierárquica, ou seja, a pessoa que está atrelada somente ao que uma autoridade está falando, um cientista, segue o que ele está falando. Uma visão fatalista, ó, a gente vai embora mesmo, está chegando a nossa hora. Uma visão igualitária, né? Temos que preservar o planeta, ele é nosso. Enfim, essas visões acabam aflorando aí com... né, eu utilizei, mas outros referenciais também da sociologia da ciência, da sociologia ambiental, né, para ser mais específico, como a gente tem um livro, até certo ponto recente, aí do Hennigan, que ele discute que se classificar de maneira tão dogmática assim não seria o melhor. Então, o que eu procurei estar arquitetando não é o caminho mais interessante. O interessante é que, às vezes, a pessoa pode apresentar diferentes tipos de visões de acordo com os vários momentos, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que é hierárquica, por exemplo, e igualitária, né? Em outro momento, então, ou até mesmo na fala, você consegue perceber essas duas expressões, né? Então, a gente tem essa situação. Mas o que é mais importante aí, né, é que no final da década de 70, que está vinculada a essa visão igualitária, mesmo que seja em alguns momentos, uma visão que é compartilhada, por exemplo, pelo Greenpeace, né, é que surge o chamado princípio da precaução, né? O que é o princípio da precaução? Que é diferente do princípio da prevenção. Precaução é quando você não sabe, você tem vamos supor, você produz uma molécula, né? Um químico faz uma molécula em um laboratório, ele não sabe os riscos que ela pode estar ocasionando. Então, todos os testes têm que ser feitos antes dessa molécula começar a ser aplicada em algo, né? Como os CFCs foram aí nos aerosóis, como fluido refrigerante. Então, é você se precaver de toda forma antes de você utilizar isso, achar alguma serventia para isso. Esse é o princípio da precaução. O princípio da prevenção é, se você sabe que alguma coisa, que é um determinado produto, uma substância, pode vir a fazer mal, você não utilizar.
pensando nesses dois compostos, né, no tétrao-chumbo e no CFCs, o tétrao-chumbo, eles sabiam que poderia ocasionar males, né? Em um laboratório ele tinha sido manipulado e se sabia da toxicidade dele. Era sabido, né? Era sabido também na década de 20, isso desde a Primeira Guerra, né? Final da década de 1910, que o etanol poderia ser utilizado como um fluido, como um antidetonante. Por que o etanol não foi utilizado e foi utilizado o tétrao-chumbo? Você sabia disso? Porque a indústria petrolífera, né, ela passaria a ficar vinculada. Nesse tempo, o etanol não era produzido em escala industrial a partir do petróleo. Hoje em dia já existe essa tecnologia. Mas, na época, a indústria petrolífera passaria a depender de um outro setor, que era o setor agrícola, né? Nos Estados Unidos, produzindo álcool a partir do milho. Isso não era interessante, né? Se depender de um outro setor. Então nesse caso, o princípio da prevenção não foi... isso com nossos olhos atuais, né? Não prevaleceu. Precaução é o caso do CFC. No CFC eles não tinham ideia do que podia acontecer. Não existia essa questão de se pensar no fluido se propagando. Isso é um pensamento que não existia, né? Então, aí você tem um exemplo claro, a gente poderia falar, olhando com os olhos atuais, da precaução, né? De se investigar mais. Não ter sido lançado assim. Estou lembrando um caso, quando eu fui fazer a minha pós-graduação no Canadá, aconteceu uma coisa curiosa, né? O Canadá tem um problema muito sério de aquecimento das residências no inverno, né? Que gasta muita energia. Então tem um problema de isolamento, né? Daí, não sei quem descobriu lá uma espuma que é feita a partir de algum composto, alguma molécula, como você diz, né? Que você abria um furo na parede, vinha com um tubo e enchia daquela espuma a parede da casa, que era geralmente compensados, né, as residências, e aquilo tinha um valor grande de aquecer a casa, quer dizer, de manter o calor dentro da casa. Então o governo subsidiou todas as casas lá em Montreal, onde eu morava, para fazer o furinho e chumbar o bicho, né? Sabe o que aconteceu? Não tinha nenhum problema usar aquela espuma, uma espuma inerte, quietinha lá. Depois de muitos anos, uma casa numa região começou a ser chamada de casa mal assombrada, porque todo mundo que morava naquela casa morria. Sempre morria alguém da família, daí saía, vinha outra família, morria alguém da família, era casa mal assombrada, ia lá os caçadores de fantasma e tal, até que um químico, né, falou, poxa, quanto tempo que a gente começou a colocar a espuma? 5 anos. Né? Então descobriram que em 5 anos, aquela espuma depositada ali, era o prazo para ela começar a ter uma reação que ela libertava um gás venenoso. A gente está com 3 minutinhos aqui terminando, eu queria que você desse uma última pincelada e como é que você vê hoje esses estudos já dentro das universidades, dentro dos currículos, mudou, né? Quer dizer, agora hoje em dia você pode se formar ambientalista, né? Esse é um ponto interessante, né? A biologia e a física, elas vão adquirindo esse caráter, essa visão mais sistêmica, de maneira elas conseguiram formatar, ao meu modo de ver, isso um pouco antes do que a química, agregando essa questão ambiental. A química, ela passou a estar vinculando, isso pensando em termos de Brasil, né? A vincular mais isso já no século XXI, né? Que você tem aí os currículos sendo repensados, cursos de química ambiental sendo divulgados, estruturados, os próprios mesmos cursos, os bacharéis em química, eles passam a atrelar essa questão ambiental em vários momentos. O que os filósofos da química dizem é que a química ela passa a adquirir uma dimensão mais dinâmica, em contemplar a questão da natureza como um todo, né?
E no Brasil, isso é um fenômeno do século XXI, né? Esse olhar em termos de currículo agregando a área ambiental, né? Eu me formei em Química em 2002. Eu tive uma disciplina em Química Ambiental que foi simplesmente identificar produtos aí na água, né? Então, essa questão ambiental não pertencia, né? Mas é um ponto importante, que carece mais estudo, né? Como que isso foi sendo incorporado aqui no Brasil. Fora, nos currículos aí na década de 70 mesmo, eles já amalgamaram, né, essa questão ambiental. Até porque hoje em dia você tem problema de licenciamento ambiental. Licenciamento, né? Mas a legislação ambiental, no Brasil está sendo ainda... A Política Nacional de Meio Ambiente é de 81, né? 81. E as leis que vão complementando essa política estão sendo feitas, né? Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Né? Já tá... Então, é algo que vai... Está sendo, em termos de leis, está sendo construído, mas no Brasil é pouco praticado, né? Hélio, eu queria agradecer muito, Hélio Bonini, professor ambientalista, né, que já havia apresentado um Nova Stella muito bom sobre alguns casos de grandes poluidores aí do nosso planeta, e hoje analisou um pouco como a questão ambiental enfim, e ainda está, né, como no caso do Brasil, entrando no nosso mundo, na nossa lei, para que o nosso planeta possa sobreviver. Nova Stella Ciência e Debate se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco na próxima semana no mesmo Bate-Canal. E quem quiser ver este e outros programas, vai para o YouTube, que tem o canal Nova Stella.